Olá, seja bem-vindo ao canal técnico de estruturas. Nesta aula iremos continuar com a aula anterior, que era portanto da resolução da nossa estrutura hiperestática, onde conseguimos calcular até o momento que atua no ponto médio. E para esta segunda aula iremos iniciar o cálculo de reações de apoio e posteriormente iremos efetuar a análise dos esforços internos para podermos encontrar os nossos diagramas. Então, ok, para calcular as reações de apoio, vamos nos basear a partir do momento que nós encontramos. Se recordam-se, na nossa aula, dissemos que se pegarmos a estrutura nesses três apoios, se calcularmos o momento em função a este apoio central, o apoio médio, teremos momentos separados de natureza. Um momento que estará no primeiro vão e outro momento que estará no segundo vão. No caso, na nossa estrutura apenas tinha dois vãos. Se tivesse três vãos, também poderia quatro vãos, assim poderia se efetuar como ilustra a nossa figura. Então, como nós apenas temos dois vãos na nossa estrutura, o que nós queremos fazer? Iremos resumir nessas duas representações, esta e esta, sem, portanto, esses fatores de carga aqui. Apenas irão atuar esses dois fatores de carga, porque nossa estrutura termina praticamente aqui. Este vértice que é o vão de continuidade, por isso que aqui aparecem os dois fatores. Ok. Então, indo para o cálculo de direções de apoio, primeira parte eu irei ter no vão 1 a estrutura idêntica à anterior, né? Este vão 1 também. Só que neste caso agora teremos aqui um momento. Atenção, a sua representação de momento é esta, como aparece lá na figura, e para momentos negativos. Se o momento fosse positivo, automaticamente nós teríamos mudar o sentido deste momento. Então, se o momento der negativo, automaticamente tu deves colocar assim, representado assim, com um valor positivo. Ok, o que nós pretendemos encontrar nessa estrutura? Nesta estrutura nós pretendemos encontrar as nossas reações de apoio, né? No apoio A e apoio B. Então, eu já representei praticamente o diagrama do corpo livre, como é que vão se comportar as cargas. Neste apoio terei duas cargas a atuarem, nesse caso, duas reações a atuarem, uma reação horizontal e outra reação vertical. E neste apoio também irei ter aqui uma reação vertical. Temos apenas a afirmar que a reação horizontal não iremos utilizar aqui nas nossas estruturas hiperestáticas, principalmente quando usamos as equações de três momentos. Praticamente não se considera. Ok, nessas duas cargas, sendo elas uniformemente distribuídas, também terei valores de cargas equivalentes a estas dadas que irão atuar no meio vão da nossa estrutura. Por exemplo, esta carga de 4 kN, ela irá atuar ao meio vão, quer dizer, pegar o 2.5 dividido por 2, que é 1.25, teria aqui uma carga equivalente a atuar, ou seja, a carga que irá ser utilizada para cálculo. Então, eu aqui abaixo vou tentar calcular aqui os momentos do ponto A, né? Neste ponto A, obtendo, a partir do momento, vou obter uma reação, que é a reação vertical B. Então, como é que se comportaria o momento em relação a este ponto A? Adotando o sentido horário como positivo, usando mesmo o princípio da estática, em relação ao R1 terei aqui um momento positivo, assim como também em relação ao R2 terei também um momento positivo, excepto em relação à reação vertical B,
onde vou ter um momento negativo. Quais seriam os seus braços? Em relação à reação vertical 1, ou seja, a R1, o seu braço seria 2.5 dividido por 2, e em relação ao R2, o seu braço seria 2.5 mais 1, né, que é metade desse 2. Em relação à reação vertical B, o seu braço seria 4.5. Ou seja, teríamos R1 vezes 2.5 dividido por 2, mais R2 vezes 3.5, que é 2.5 mais 1, menos 4.5, que é o braço, vezes a reação vertical B, mais o nosso momento, que é de 7.10. Mais porque ele também está a favor ao nosso sentido. Então, o que vou ter? Isto será igual a 10 vezes 2.5 sobre 2 mais 20. 20 é o valor da reação vertical, ou seja, a carga equivalente dessa carga distribuída, que é 10. Então, a nossa carga equivalente seria 10 vezes 2, que corresponde à área desta figura. Então, teria aí 10 vezes 1.25 mais 20 vezes 3.5 menos 4.5. Aliás, este pode não entrar agora, essa apenas vai dividir depois. Temos que fazer mais o 7.10. Isto me dá 89.6. Então, dividido por 4.5 dá 19.91. Simplesmente, meu RVB é igual a 19.91. Então, já encontrei a reação vertical B, agora pretendo encontrar a reação vertical A. Irei efetuar o somatório de forças verticais para poder encontrar esta reação. Então, o que eu tenho no somatório de forças verticais? Tenho essas duas reações e tenho essas duas cargas equivalentes. Então, teria aí a reação vertical A mais a reação vertical B, menos essas duas cargas equivalentes, nesse caso R1 e R2, é igual a 0. E teria a reação vertical A mais 19.91, que é o valor da reação vertical B, menos 10, que é o valor da reação da carga equivalente 1, menos 20, que é a carga equivalente 2. Isto me dá a reação vertical A igual a 10.09. Então, feito o cálculo das reações de apoio no vão 1, iremos agora fazer o mesmo cálculo, mas no vão 2. Então, o que eu tenho no vão 2? No vão 2 tem nada mais, nada menos essa estrutura, acoplada aqui com o momento que nós encontramos, né, segundo a designação anterior. Irei também fazer a mesma análise, porque eu aqui pretendo encontrar as reações de apoio. Então, as minhas reações de apoio são a reação vertical B e a reação vertical C. Mas agora, atenção, estou no vão 2. Irei fazer a mesma análise do somatório dos momentos do ponto B igual a 0. Parado do ponto B, quais são as cargas que eu tenho? Apenas tenho 8.
que é o momento que está lá mesmo no exercício, menos 7.10, menos esse momento, porque contraria o meu sentido, menos 4 RVB igual a 0. RVC, desculpa, RVC é este, e o 4 é 2 mais 2. Eu estou a calcular o momento em função a este ponto, o ponto B. Né? Então, teria este momento, menos este, que contraria o meu sentido, menos o 4 RVC, que também contraria o meu sentido em relação ao cálculo do momento. Então, teria menos 4 RVC igual a 0.9. 0.9 provém do 8 menos 7.10 igual a 0.9 dividido por 4, isto é igual a 0.225. Então teria RVC positivo igual a 0.225. Então irei fazer o mesmo cálculo para o somatório de forças verticais. Ou seja, calculando o somatório de forças verticais igual a 0, irei analisar quais são as forças verticais que eu tenho aqui na minha estrutura. Apenas são a reação vertical B e a reação vertical em C. Ou seja, a reação vertical B mais a reação vertical C é igual a 0, adotando esse sentido como positivo, o sentido de baixo para cima como positivo. Então, substituindo isso, teria RVB mais 0.225 igual a 0, o que implicaria no RVB igual a menos 0.225, passando esse número para outro membro da equação. Então, feito este cálculo dessas direções de apoio, então calculamos a direção vertical A, a direção vertical B e a direção vertical C. Mas notem que as direções verticais B foram calculadas duas. Tem essa primeira, também tem essa segunda. Neste caso, terão que ser somadas para obter um valor único da reação vertical em B. Ou seja, a reação vertical A será igual a 10.09, é este valor. A reação vertical B será, nesse caso, igual à soma da primeira reação vertical B adicionada à segunda reação vertical B, neste caso negativa. Temos aí 19.91 menos 0.225. 19.91 menos 0.225. Isto é igual a 19.685. Após que a reação vertical C é exatamente esta que nós calculamos, é igual a 0.225. Ok, feito esta análise, iremos agora proceder com o cálculo dos esforços internos para podermos encontrar os nossos diagramas. Notei que tem aqui algum erro, peço perdão, obtendo-se RVC igual a 0.225, que calculamos aqui em cima, 0.225. Ok, então vamos avançar para cálculo de esforços internos, onde iremos, a partir disto, calcular os valores da variação do momento flutor, esforço transverso, e posteriormente desenharemos o diagrama dessa estrutura. Então, cálculo de esforços internos. O que nós temos aqui no esforço interno?
temos uma estrutura, essa data no exercício. Então, aqui eu terei várias secções. Em secção 1, secção 2, secção 3 e secção 4. Irei utilizar o método de secções. Então, essa análise é feita nas estruturas isostáticas. É igual também utilizada aqui. Então, o que terei? Terei 4 secções. A primeira secção nesta carga distribuída, a segunda nesta carga distribuída, a terceira antes do momento e depois do momento de 8 kN. Então, vamos fazer a análise de esforços internos para cada secção. Na primeira secção, é a secção que parte de 0 a 2.5. De 0 a 2.5. Tenho essa secção, parte de 0 a 2.5. Então, tenho aqui uma carga equivalente, desta carga distribuída, porque o corte foi feito exatamente aqui, não sabemos a qual distância, por isso vamos fazer análise de todo o vão, de 0 a 2.5. Então colocamos aqui X. Esta carga é a carga já encontrada da reação vertical A, que é de 10.09 kN, e vamos calcular os valores de momento fletor e esforço transverso. Então, iniciando com o cálculo do esforço transverso, o que irei obter? Antes, porém, faremos uma análise para obter o esforço transverso. Aqui irei apenas utilizar o somatório de forças verticais. Então eu tenho aqui o 10.09, uma força vertical. O próprio esforço transverso também é uma força vertical. Assim como esta carga equivalente também é um esforço vertical. Ou seja, o somatório de forças verticais seria igual a menos 4x mais 10.09 menos o próprio esforço transverso T1. Ou seja, é essa força, esta, primeiro, porque está a contrariar o sentido que eu adotei como positivo, por isso que ela foi logo colocada menos 4x mais 10.09, que é esta força, menos o T, que é, portanto, o meu esforço transverso que eu pretendo encontrar. Então, teria uma expressão do T1, neste caso, é igual a menos 4x mais 10.9. Se eu pegar o T e passar para outro membro, teria essa expressão. Ou seja, iria ter uma tabela em que teria a variação dos valores quando x for igual a 0 e quando x for igual a 2.5. Então, quando x for igual a 0, tenho o valor de esforço transverso igual a 10.09. E quando x for 2.5, o meu esforço transverso é igual a 0.09. Podemos confirmar isto para podermos ter valores reais. Então, quando x for igual a 0, o 10.09 mantém-se. E quando x for 2.5, terei 10.09 menos 10. Vai prover de 4 vezes 2.5. Isso me dá 0.09. Então, irei avançar com o cálculo de momentos. Somatório do momento fletor é igual a 0. O momento é calculado neste ponto da secção. Então, adotamos o sentido como positivo. Então, teríamos menos Rx, 4Rx, vezes x, pois esta carga estaria a adicionar. Ou seja, teríamos 10.09x menos o 4 x vezes x sobre 2, que é o meu braço, menos o próprio m é igual a 0. E aqui irei apenas isolar o m, a dizer que m é igual a menos
2x ao quadrado, apenas simplificamos o 4 por 2, nos deu 2, mais esta carga aqui vezes x. Então também terei uma tabela em que vou procurar encontrar os valores do momento quando x for igual a 0 e quando x for igual a 2.5. Quando for igual a 0, logicamente terei aqui um momento igual a 0, porque vou colocar aqui 0 no lugar de x, e quando momento igual a 2, quando x igual a 2.5, teria o seguinte momento. Permita-me ativar a ferramenta equação. 10.09 vezes 2.5 menos 2 vezes 2.5 ao quadrado. Então terei 12.7. Ok, irei também calcular o somatório de forças horizontais, embora menos importante, porque aqui nas estruturas hiperestáticas ignoramos os forças horizontais. Irei calcular apenas nessa secção, nas outras secções não irei calcular, porque não tem nenhum efeito, só apenas por questões mesmo da sequência. Ok, somatório de forças horizontais igual a 0, teria apenas no esforço normal, N1 também é igual a 0. Então, este foi o cálculo da primeira secção. Também aqui teria uma tabela, né? Que não haveria variação do esforço normal em função ao vão. Irei avançar para o cálculo da secção 2. O que eu tenho na secção 2? A secção 2 é nada mais uma secção que varia de 0 a 2. Né? De 0 a 2. Então, vou ter esta representação. Já acoplei as suas cargas equivalentes. Né? Em que R1 igual a 4 vezes 2.5, que é 4 desta carga distribuída, vezes 2.5, para encontrar a sua carga equivalente. Como sabemos, carga equivalente obtém-se a partir da obtenção da área, né, da figura. E aqui também terei R2 igual a dx, nada mais o 10 vezes o x. Então, indo para o cálculo do esforço inverso, para poder encontrar aquilo que são a variação dos valores do meu esforço transverso, teria que procurar encontrar o somatório de forças verticais igual a 0. Quais são os valores verticais que eu tenho aqui na minha estrutura? Tenho o 10.09, tenho o próprio esforço transverso, tenho o R1 e também tenho o R2. Então, esses são os esforços verticais que eu tenho na minha estrutura. Então, o somatório de forças verticais igual a 0, apenas esta força será positiva, os restantes serão negativas, ou seja, o 10.09 será positivo, menos o R1, menos o R2 e menos o T2, esse que é o esforço transverso que eu preciso. Então, teria uma expressão em que coloco logo o valor do R1, que é 4 vezes 2.5, e o valor de R2, que é dx, onde, isolando o T2, será igual a menos dx mais 0.09. 0.09 obtém-se do 10.09 menos o 10. Já havíamos calculado anteriormente. Então, feito isto, também irei ter uma tabela em que, quando x for igual a 0, terei aqui o esforço transverso igual a 0.09, e quando x for igual a 2, terei uma tabela, e na tabela permita-me afastar um bocado para melhor compreendermos. Ok,
Então terei aqui o 0.09 menos o 10 vezes 2. Isso me dá menos 19.91, exatamente o que está aí na tabela. Então irei avançar para o cálculo de momento. Então, para o cálculo de momento, vetores, o momento é calculado a partir deste ponto da secção. Vamos dizer que o somatório de momento é igual a zero. Fazendo isto, irei analisar o momento atuante neste ponto em relação a esta carga fornecida na estrutura. Em relação a esta carga, logicamente vai ser negativa, em relação também a esta carga vai ser negativo o momento, excepto em relação a esta carga, onde o momento vai ser positivo. Então o braço do R2 será x sobre 2 e o braço do R1 será x mais a metade de 2.5 e o braço do 10.09 será o 2.5. Ou seja, terei aqui o 10.09 vezes 2.5 mais x, que é o meu braço, menos o R1 mais, quer dizer, vezes x mais 1.25. 1.25 é metade de 2.5. Ok? Então, menos o R2 vezes x sobre 2. Então, os valores de R1 e o valor de R2 estão praticamente já calculados aqui acima. Então, substituindo, teria aí essa expressão em que apenas substitui o valor de R2 e o valor de R1, onde iríamos obter como valor de momento, ou como expressão de momento, calculando a parte independente ou a parte independente pode ser, teremos o que? O 10 vezes 2.5, o 10.09 vezes 2.5 menos o 4 vezes 2.5 vezes 1.25, isto apenas igual a 12.725, e a parte de x seria obtida a partir do somatório do 10.09 menos 10 é igual a 0.09. Ou seja, o meu momento seria igual a 5 x ao quadrado, que é o 10 dividido por 2, dá 5, mais 0.09x mais 12.7. Então irei fazer a mesma análise quando o x for igual a 0 e quando x for igual a 2. Então, quando x for igual a 0, logicamente que teremos 12.7, porque vou colocar aqui 0 e aqui também 0. Mas quando x for igual a 2, o que vou ter? Vou ter 12.7 mais 0.09 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Isso me dá 92.88. Ou seja, teria aqui uma tabela em que quando x for igual, que houve um L, tinha que ser um menos aqui. Vamos. Esses dois. Ok. Houve um erro aqui, devia ser aqui 12.7, não 112. Então vamos colocar 12.7 mais
Deixa-me ativar a ferramenta de equação. 12.7 mais 0.09 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Isso me dá menos 7.12, exatamente esse valor que está aqui. Ok, feito isto, vamos avançar para a terceira secção. Aqui nesta secção não iremos calcular o esforço normal, não tem mesmo importância, não iremos utilizar. E vamos agora efetuar o cálculo na terceira secção. Então, o que vou ter na terceira secção? A terceira secção é a secção que parte do ponto B até antes do momento. É uma secção que varia também no intervalo de 0 a 2. Ou seja, aqui na terceira secção teria uma secção também que varia de 0 a 2, mas a sua representação seria esta. Eu logo acoplei aqui aquilo que são as cargas equivalentes a essas cargas uniformemente distribuídas. A R1, por exemplo, é igual a 4 vezes 2.5. Eu posso querer 2 agora é igual a 10 vezes 2. Meu x varia praticamente deste ponto até o ponto máximo deste vão, nesse caso 2. Então acoplei também aqui a nossa carga, a nossa reação vertical B, que nos deu 19.68. Então logo entra aqui porque está já depois da secção, antes da secção. Ok, então aqui irei calcular aqui também irei calcular somatório de forças verticais e somatório dos momentos, para poder encontrar a variação do esforço transverso e também a variação nos momentos fletores. Então, iniciando com o cálculo do esforço transverso, antes vou fazer uma análise. Quais são as forças verticais que eu tenho aqui? Porque eu irei utilizar o somatório de forças verticais. Então, quais são as forças verticais que eu tenho na minha estrutura? Aqui na minha estrutura eu tenho esta reação, que é de 10.09, é uma reação vertical. Tenho também esta reação, 19.78, também é uma reação vertical. E tenho essas duas reações que também são verticais. O R1 é a carga equivalente R1 e a carga equivalente R2. Assim também como esse esforço transverso é também uma reação, é um esforço vertical. Então, essas duas serão positivas e as restantes serão negativas. Ou seja, eu teria o 10.09 mais 19.685 menos R2 menos R1 menos esforço transverso 3 é igual a 0. Então irei logo substituir os valores do R1 e R2. Então irei obter essa expressão matemática em que vou obter aqui os seus valores. Tenho aqui 10.09 mais 19.685 menos 10 vezes 2 menos 4 vezes 2.5 é igual a menos 0.225. Ou seja, o meu esforço transverso 3 igual a menos 0.225. Então aqui na tabela esse valor seria constante, não haveria variação, Quando x for igual a 0, esse valor do esforço transverso seria igual a menos 0.225, e quando x for igual a 2, também o esforço transverso é igual a menos 0.225. Ok, feito isto, irei avançar para o cálculo de momento fletor, para poder verificar a variação do momento dessa minha estrutura.
Então, o que irei fazer? Também irei calcular somatórios dos momentos. O momento é calculado sempre em função ao local onde o corte foi feito, em relação aqui ao ponto da secção. Então, irei parar aqui neste ponto, fazer análise em relação a esta carga, em relação a esta carga, em relação a esta carga e a esta. Então, por exemplo, se eu parar aqui, em relação a esta carga, no esforço, ou seja, o momento será positivo, em relação a esta carga também será positivo, excepto em relação a esta, onde será negativo, será negativo o momento, necessariamente como este será negativo o momento. O 19.685, seu braço é x, ao passo que o 10.09, seu braço seria x mais 4.5. E o R2, o braço é x mais 1, e o R1, o braço é x mais 3.25, deve ser isto. Se não estou a olhar. Ok, ou seja, eu teria uma expressão em que teria 19.685x, que é esta força vezes o braço, mais 10.09, que é esta força vezes o seu braço, que é x mais 4.5, como dizia, menos R2, vezes x mais 1, menos R1 vezes x mais 3.25, menos o M3 é igual a 0. Então, feita essa análise, eu irei substituir apenas o valor de R2 e o valor de R1. Então, onde irei obter o R2, como já tinha colocado aqui o seu valor, só substituir aqui, e o valor de R1 também substituir. Então, irei ver quais são os valores, qual é o valor que eu obter aqui no termo independente. Deixa-me só analisar. Aqui no termo independente, o que eu vou ter? Terei o 10.09 vezes 4.5 menos 10 vezes 2, que é multiplicado por 1 aqui, dá 20, ou seja, menos 20, menos 10 vezes 3.25, 10 menos 10 vezes 3.25, só isto, enter. Isso me dá menos 7.095. E também para termos que tem a ver com x, também farei o mesmo, adicionava este, mais este vezes esse, mais este vezes esse, mais este vezes esse. Ou simplesmente teria meu M3, este for dado para menos 7.1, então essa parte me daria menos 0.0, menos 0.225, isso é 225. Ok, feito isto, então irei também ter uma tabela em que eu vou obter a variação dos valores do momento quando x for igual a 0 e quando x for igual a 2. Então, quando x for igual a 0, no momento automaticamente será igual a menos 7.10. Só apenas vou colocar aqui 0 e vou multiplicar por essa expressão. Enquanto quando for 2, eu irei ter menos 0, geralmente dará, é só pegar 2 por aqui, ok, então teria aí menos 6.7 quando eu colocar aqui o valor de 2. A seguir só apenas irei colocar aquilo que são os cálculos de valor do esforço normal, embora aqui não iremos aqui utilizar. E é só obter também 0,0. Vou avançar para a última, ou seja, a quarta e a última secção. Em a primeira, a segunda, a terceira, agora que estou a fazer, e vou finalizar com a quarta secção. Ou seja, na quarta secção, a minha variação também seria de 0 até 2. Eu teria uma secção desta natureza. É praticamente a última secção. Aqui já tenho acoplado o valor do momento e o valor dessas duas cargas, assim também como essas duas.
Então, para obter-se os valores dos meus esforços transverso, momento, flutor, também iremos efetuar a mesma análise, onde vamos efetuar para cálculo de esforço transverso somatório de forças verticais, onde vou analisar quais são as forças verticais que eu tenho na minha estrutura. Logicamente serão os mesmos da secção anterior, visto que não tenho mais nenhuma força vertical acoplada aqui. Ou seja, era a mesma expressão praticamente da secção anterior, onde também o meu esforço transverso T4 será igual a menos 0.225. Eu coloquei T3 aqui porque é mesmo um esforço que poderia atuar, porque não haverá nenhuma variação da estrutura nas forças verticais, ou seja, nas forças transversas, porque não teremos nenhuma força a mais na nossa estrutura, apenas temos a mais o nosso momento. Então, no momento, automaticamente, após o cálculo da tabela, neste caso, onde também o esforço transverso não vai variar, então aqui no cálculo do momento é que teremos uma variação, porque temos aqui um momento novo a entrar na nossa secção. Então, eu parando neste ponto, vou fazer análise de cálculo do momento em relação a todas as cargas que estão na minha estrutura. Ou seja, teria somatório dos momentos é igual a zero. Então, quais são as cargas que irei utilizar? Irei utilizar o 19.685, irei também utilizar o 10.09, assim como o R1, assim como o R2. A partir deste ponto onde eu fiz a minha secção. Então, analisando o momento, vou ter 8, 8 porque é o momento que está a favor do meu sentido, no mesmo sentido com aquele que eu tenho como positivo, mais 19.68, que é essa força aqui, vezes o braço, que é x mais 2, mais o 10.09, que é essa carga, vezes o braço, que é o x mais 6.5, que é 2 mais 2 mais 2.5, menos R2, que é esta carga aqui, equivalente. O seu braço seria, neste caso, o x mais 3, menos o R1, o seu braço seria x mais 5.25, portanto 2 mais 2 mais 1.25, menos o complemento entre 4 é igual a 0. Então, feito isto, iria logo substituir os valores de R2 e R1, em que a posterior apenas irei obter valores independentes e termos que têm a ver com x. Ou seja, para termos independentes eu teria 8 mais 19.685 vezes 2 mais 10.09 vezes 6.5 mais 10 vezes 2, ou 20 logo, mais 20 vezes 3, deveria ser menos, desculpa, menos 20 vezes 3 menos esse produto dá 10, menos 10 vezes 5.25. Isso irá me dar 0.455. E para termos que tem a ver com x, automaticamente vai ser esse valor. Ou seja, teria aí M4 igual a menos 0.225 mais 0.455. Também irei fazer a mesma análise quando x for igual a 0 e quando x for igual a 2. Neste caso, quando x for igual a 0, desculpa, aqui falta x, né? Quando x for igual a 0, aqui falta x.
quando x for igual a 0 terei 0.455 e quando x for igual a 2 terei 0.00. Então obtém-se M4 igual a menos 0.225x mais 0.455. Então, colocando o valor de x aqui, teremos que quando x for igual a 0, m igual a 0.455, que é esse valor. E quando x for igual a 2, colocando 2 aí, teríamos neste caso 0.455 menos 0.225 vezes 2. Posso me dar 0.005 ou simplesmente 0.00. Então, feito todo o cálculo, vamos verificar o comportamento do diagrama dos valores das secções, né? Então, para construir diagramas é simples, é só analisar cada secção e acoplar os valores obtidos para cada esforço. Ok? Acoplar os valores obtidos para cada esforço. Ok, vamos verificar a nossa estrutura. É nada mais, nada menos esta. E quais são os diagramas, os possíveis diagramas que encontramos a partir dos esforços encontrados? Ok, temos aqui primeiro o diagrama de esforço transverso. Tem que primeiro a reação é 9.7 aproximadamente. E temos aqui o valor de segunda reação. Temos aqui a terceira reação que é de 0.2. Então o diagrama vai para 9.7, depois vai para menos 0.3 e vai para baixo. Esse é o diagrama de esforço transverso. O quase que diagrama do momento defletor é basicamente este. Aqui tem aqui o momento máximo e aqui tem os valores acoplados da estrutura relativamente ao esforço, ao esforço de momento defletor. Então, é assim como deveríamos trabalhar com estruturas hiperestáticas, usando equações de 3 momentos. Então, quero desde já agradecer a você que acompanhou essa aula. Não se esqueça de compartilhar. Se ainda não é subscrito, não se esqueça de subscrever-se para não perder mais novidades. Então, até outra oportunidade.